Olá pessoal, professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa nossa quarta aula, vamos dar continuidade ao estudo da integração por substituição, né, a parte 2. Tá? Então, nós vamos resolver alguns integrais utilizando esse método para reforçar o seu estudo e fixar as regras de integração. Barbadinha. Tá? Então, vamos continuando, né, exercício 6. A integral de 2x raiz quadrada de 5 menos 4x2 dx. Tá? Então a gente já pode ir acostumando, né? Veja que aqui eu tenho 5 menos 4x2 dentro de uma raiz. A gente sabe que isso aqui pode ser transformado em potência. Logo, 5 menos 4x2 vai ser o nosso u. E a derivada de 5 menos 4x2, né? A derivada de 5 é zero, e aqui vai dar menos 8x. Né? E lá eu tenho 2x. Então, da mesma forma que a gente pensou antes, eu vou tirar esse 2 para fora e multiplicar por menos 8 e dividir por menos 8. Então, eu consigo obter o nosso du da função f de u. Tá? E a regra que a gente vai usar é u na n du, a regra da potência, porque a raiz eu vou transformar em potência, né? Elevar a 1 meio aqui, né? Isso aqui fica elevado a 1 meio. Então, u é 5 menos 4x2, que é u, e o f de u é raiz quadrada de u, ou u elevado ao meio. Tá? E a derivada de u em relação a x é menos 8x, que é a derivada disso aqui. Daí du é menos 8x dx. Tá? Então, trazendo a nossa integral aqui para baixo, tá? Vou juntar aqui o 2x, vou passar o 2 para fora da integral, né? E o x colocar junto com o dx, e vejo comparando com o x dx aqui, está faltando menos 8. Então, nós vamos multiplicar por menos 8 e dividir por menos 8 aqui. Tá? Então, eu tenho aqui ó, u elevado ao meio e aqui é o du. Tá? E aqui eu tenho menos 2 oitavos, que pode ser simplificado. Então vai ficar menos 1 quarto, integral de u ao meio du. E agora eu posso usar a fórmula da potência aqui. Dá direto. Tá? Então vai ficar menos 1 quarto. Veja que 1 meio, eu vou somar 1 meio mais 1 é 3 meios, divididos por 3 meios. Tá? Mais c. E agora aqui continuando, eu tenho 1 quarto dividido por 3 meios, e eu vou conservar 1 quarto e multiplicar pelo inverso de 3 meios. Então, vou multiplicar 1 quarto por 2 terços. Então, 1 vezes 2 vai dar 2, 4 vezes 3, 12. Então, isso vai dar menos 2 dozeavos. E aqui, u na 3 meios vai ficar a raiz quadrada de u na terceira, mais c. E aqui eu posso simplificar o 2 dozeavos, que vai dar 1 sexto, ó. Tá? E u na terceira, como é raiz quadrada, eu posso tirar um fator para fora aqui, ó, que u na terceira é o mesmo que u ao quadrado vezes u. E u ao quadrado eu posso simplificar com radical e tirar para fora né, radical, ó, e ficando outro u dentro da raiz. Tá? Então é uma maneira, pode simplificar. Às vezes não há necessidade, mas aqui a gente está fazendo uma coisa mais completa. Tá? E aí substituindo u aqui ó, por 5 menos 4x2, nós vamos ter menos 1 sexto que multiplica entre parênteses, u, né, que é tudo isso aqui, 5 menos 4x2, e a raiz de 5 menos 4x2 mais c. Tá? Barbadinha. Vamos para o exercício 7. Tá? Integral de x2 sobre raiz 4 de x na terceira menos 7 dx. Então, esse exercício é praticamente igual ao anterior, só que a raiz aparece no denominador, e pelo que a gente já fazia em derivada, né, e da integral simples lá, a gente vai transformar isso aqui em potência e já passar para cima do numerador. E veja que a derivada de x na terceira menos 7 é 3x2, ó, e o x2 dx já está lá, está só faltando 3 ali. Tá? Então a gente já começa a pegar essa técnica mais facilmente, né, e já identificar quem é u e o du. Tá? Então eu consigo obter o f de u e o du aqui. Aí eu vou usar a regra da potência. Tá? Porque o radical aqui vai ser transformado em potência, né? O expoente 1 quarto. Então, u é x na terceira menos 7, e o f de u é u elevado a menos 1 quarto, que eu vou passar isso aqui para cima, vai ficar expoente negativo. du, derivada de u em relação a x, é 3x2 aqui, né? E o du é 3x2 dx. Tá? Então, ó, trazendo a nossa integral aqui para baixo, né? Eu tenho integral... né, vou preparando aqui, né, x na terceira menos 7 elevado a 1 quarto, né, transformando o radical, passando para cima aqui, eu tenho x na terceira menos 7 elevado a menos 1 quarto, vezes x2 dx. Tá? Então, x2 dx está faltando 3, então eu vou multiplicar por 3 e dividir por 3. Tá? Então fica 3x2 dx, que é o nosso du,
E aqui x na terceira menos 7, aqui é o u na menos 1/4. Eu vou ter 1/3 integral de u na menos 1/4 du. Aí agora eu posso aplicar a regra da potência lá. Então, menos 1/4 mais 1 fica 3/4, dividido por 3/4. E aqui eu vou multiplicar pelo inverso, né? Vai ficar 1/3 vezes 4/3. Então, isso aqui vai ficar 4/9, né? 4/9 raiz quarta de u na terceira, transformando isso aqui em raiz de novo. E substituindo u, né, por x3 menos 7, eu tenho 4/9 raiz quarta de x3 menos 7 na terceira mais c. Tá? Barbadinha. Vamos para a questão 8. Ó. Integral de x2 mais 1 sobre x na terceira mais 3x mais 5 elevado à quarta dx. Então, essa aqui, igual praticamente a anterior, em vez de ter uma raiz no denominador, eu já tenho a potência direta. Então, eu já sei que eu vou usar u na n. Né? E o expoente vai ser menos 4. Então, será que eu consigo o du lá em cima? Esse x2 mais 1, será que é o du? Né? Porque aqui, derivando x3 mais 3x mais 5, dá 3x2 mais 3. E lá eu tenho x2 mais 1. Então, vamos ver o que acontece. Né? Eu tenho que formar o f de u du. E aparentemente isso aqui é u na n. Né? Eu vou passar para cima e vai ficar u elevado a menos 4. Então, se eu chamar o x3 mais 3x mais 5, então meu f de u vai ser u na menos 4. Tá? U na menos 4, vou passar para cima. E o du, a derivada de u em relação a x, ó, é 3x2 mais 3. Derivada de 5 é 0. Tá? Só que esse 3 aqui é um fator comum, ó, que eu posso colocar em evidência. Então, aqui vai ficar 3 que multiplica x2 mais 1, vezes o dx, que já passa a multiplicar. Tá? Então, apareceu aqui o x2 mais 1 que está lá em cima. Ó. Então, realmente, eu consegui o du. A única coisa que está faltando é multiplicar todo ele lá em cima por 3, para ficar igual ao du. Tá? Então, dá para enxergar claramente aqui o que vai acontecer. Então, nós vamos ajeitar aqui, vou passar para cima a minha potência, vai ficar expoente negativo. Tá? E aqui, para ficar igual ao du, só falta multiplicar por 3. E vou dividir por 3. Tá? Então, fica 1/3, né, aqui, multiplicando, e o 3 multiplicando x2 mais 1. Tá? Então, eu tenho aqui u na menos 4, que é justamente o que eu tinha previsto lá, e tudo isso aqui é o du. Então, 1/3 u na menos 4 du. E agora é que eu vou aplicar a regra aqui. Eu vou somar 1 ali, vai ficar 1/3, menos 4 mais 1 dá menos 3, repete o menos 3, aqui vai multiplicar, vai ficar menos 1/9, e u na menos 3 passa para baixo, fica u na mais 3. E substitui o u aqui, então fica menos 1/9 x3 mais 3x mais 5 na terceira mais c. Tá? Barbadinha. Exercício 9. Integral de 6x2 vezes z elevado a x na terceira dx. Tá? Então, será que a gente consegue aqui u e o du? Tá? Veja aqui eu tenho 6x2 e o expoente do e é x na terceira. E se a gente consultar aquela tabela de integrais, existe lá uma integral de e na u du. Então, provavelmente deve ser o e na u. Então, se x na terceira é u, veja que eu estou resolvendo mentalmente e dando uma dividente, tentando prever o que vai acontecer. Então, se u é x na terceira, o du é a derivada dele, é 3x2. E aqui eu tenho 6x2. Então, não tem problema, eu consigo obter o 3x2. Basta passar o 6 para fora e multiplicar e dividir por 3. Então, realmente, eu tenho e na u du. Eu vou conseguir formar. Então, eu tenho f de u du. E a minha integral vai ser a integral de e na u du, que é o próprio e na u mais c. Então, preparando aqui, u é x na terceira. Tá? Então, eu tenho f de u como e na u ali. Tá? Derivada de u em relação a x é 3x2. Então, o du é 3x2 dx. Certo? Então, trazendo aqui nossa integral aqui para baixo para resolver, aí eu vou colocar o 6 para fora da integral aqui, que é uma constante, e o x2 junto com o dx. Tá? Então, o que está faltando aqui para ficar o du? Só está ficando 3. Então, multiplico por 3 e divido por 3. Tá? Então, fica 6/3 integral de e na x3 vezes 3x2 dx. E o que eu tenho aqui? 6 dividido por 3, vai dar 2, integral de e na u, quer dizer, e na x3 é u, e o du, que é 3x2 dx.
A integral de e na u du é o e na u. Então fica 2e na u mais 6. Ou seja, 2e na x na terceira mais c, já que u é x na terceira. Barbadinha. Exercício 10. Integral de cosseno de x sobre seno ao quadrado de x dx. Então essa aqui já é semelhante a uma que a gente já fez, né? A gente fez antes seno ao quadrado de x vezes cosseno. E aqui o seno ao quadrado está no denominador. Mas se eu passar isso aqui para cima, fica seno na menos 2. Então vai ficar praticamente igual. Né? E o cosseno é a derivada do seno. Então eu consigo f de u du. Aí vou usar a regra da potência. Só que eu tenho que passar o seno ao quadrado para cima. Então u é o seno de x e o f de u vai ser u na menos 2 aqui. Então a derivada de u em relação a x é o cosseno de x e du é cosseno x dx, que eu já tenho lá. Então já passando o seno aqui para cima, fica seno na menos 2. Então vai dar u na menos 2 du. E somando 1, conforme a regra, né? Menos 2 mais 1 dá menos 1 sobre menos 1. E ajeitando isso aqui, vai ficar menos 1 sobre u, né? Invertendo u na menos 1. E u é o seno de x, então fica menos 1 sobre seno de x mais c. Barbadinho. E também aqui, a gente pode ajeitar, se quiser, não é obrigado, né? 1 sobre seno é a mesma coisa que a cossecante de x, fica menos cossecante de x mais c. Exercício 11. Integral da tangente de 8x menos 5 dx. Veja que a integral da tangente de u, nós temos lá na tabela. Poderia colocar direto isso aqui, mas vamos deduzir aproveitar esse exercício, por que a integral da tangente é menos o logaritmo natural do cosseno de x. Vamos ver o que acontece aqui. Então nós vamos reescrever essa tangente como sendo seno dividido por cosseno. Então vai ser seno de 8x menos 5 dividido pelo cosseno de 8x menos 5, dx. Tem que ter cuidado que não pode simplificar 8x menos 5 aqui, tá, gente? Isso aqui é o arco do seno, né? Não pode, aqui não tem multiplicação. Então, olhando para isso aqui, veja que uma aqui é a derivada da outra. Então, o seno aqui é a derivada do cosseno. Claro que a derivada do cosseno é menos seno, está faltando um negativo ali. Então, o que eu posso prever aqui, sendo evidente? Eu consigo obter aqui em cima a derivada da de baixo. Logo, eu tenho du sobre u. Não é isso? Então, eu consigo obter meu f de u du, ou seja, integral de du sobre u, que é o logaritmo natural de u. Então, a nossa função u é o cosseno de 8x menos 5. É o nosso denominador aqui, u. Então, eu tenho a minha função f de u é u. E a derivada de u em relação a x é menos seno de 8x menos 5 vezes 8. Porque aqui eu vou derivar uma função composta. Né? Como é que é a derivada com função composta? Deriva que está envolvendo tudo, que é a derivada do cosseno, que é menos seno de 8x menos 5, que eu não mexo, vezes a derivada da função que está dentro. Derivada de 8x menos 5 é 8. Então, du vai ser menos seno de 8x menos 5 vezes 8 dx, passando dx a multiplicar. Então, veja, du, que é o numerador, tem que ter menos seno de 8x menos 5 vezes 8 dx. Então, eu tenho que multiplicar por menos 8 lá em cima e dividir por menos 8. Então, trazendo para cá a nossa integral, então eu multipliquei por menos, e o 8 dx para ficar igual aqui, e multipliquei por menos 1/8. Colocar o menos aqui, o 8 aqui, está tudo multiplicando, é mesmo que multiplicar por menos 8. Gente? Então, aqui em cima eu tenho menos seno de 8x menos 5 vezes 8 dx, que é o du, e aqui eu tenho u. Então, eu tenho menos 1/8 integral de du sobre u. Ou seja, menos 1/8 do ln de u mais c. Ou menos 1/8 do ln, do módulo do cosseno de 8x menos 5, que é o u aqui. Barbadinha. Então, gente, inscreva-se no canal, deixe o seu like, e deixe o seu comentário. Depois a gente continua com nossas aulas de integral.